boa tarde. Hoje, dia 3 de março de 2008, nós estamos na residência da doutora Rose e nós, dentro do trabalho que a gente está desempenhando no projeto Memória e História, nós vamos fazer um bate-papo onde a doutora vai poder nos contar um pouco da sua vida, do seu trabalho dentro de Piraquara e compartilhar conosco de momentos bons aí da história que a gente quer deixar à disposição das pessoas que venham ver essa gravação no futuro. Doutora Rose, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por nos receber aqui na sua residência, né? E eu gostaria que a senhora nos falasse as suas origens, né? A senhora não é nascida em Piraquara, né? Eu nasci em Lages, Santa Catarina, há bastante tempo, 15 de julho de 1935. Aí eu fiz primário, naquele tempo era primário, ginásio e científico, né? Que seria ou clássico ou, não lembro o nome. Na verdade eu vim para Curitiba a fim de entrar na faculdade, prestar vestibular. Vim já com 20 anos e me formei, entrei na faculdade em 1956, na Federal, que naquele tempo não existia outra, era só Federal. E tem mais uma característica. Eu fui a última, nós somos as últimas turmas, que eram 2 turmas na verdade, que prestamos vestibular oral ainda. Além de se fazer as provas escritas, eram 2 semanas fazendo isso, prestando vestibular. Então se enfrentava uma banca com 5 examinadores, banco que nos faziam as perguntas, vários deles, quem queria fazia a pergunta para o aluno, né? Então não era fácil, eu acho que era bem mais difícil entrar do que hoje em dia, sabe? Se bem que entrar ainda acho mais fácil do que sair. E eu me formei então em 22 de dezembro de 1961, fiz agora 46 anos de formado. Daí eu entrei para o Hospital Evangélico quando o hospital abriu, em 1959. Lá eu morei praticamente 5 anos. 2 e pouco como acadêmica e 2 e pouco como médica. E a gente, naquele tempo, na verdade, nós não éramos só acadêmicos, nós fazíamos tudo dentro. Inclusive, dirigíamos ambulância. Que o pessoal brincava que eu era a única mulher no mundo que dirigia ambulância. E a gente fazia todo o serviço para poder ajudar o hospital, na verdade, né? E então, quando foi construído o hospital aqui, que foi na época de inaugurar, que era o Dr. Rasch e o Dr. Egg, que eram os principais acionistas, me convidaram, quase que me intimaram, na verdade, para eu vir para cá, para ficar aqui no hospital. Eu fiquei, inclusive, morei no hospital durante 9 meses. Eu vim para cá, meu filho tinha 2 meses de idade. Eu morei no hospital com ele ali dos 2 meses aos 11 meses. Depois me mudei porque começou o Dr. Rasch depois no sanatório para tuberculose, então eu tinha que sair de lá com a criança, né? Aí morei nessa casinha da esquina ali, que hoje é uma loja, que é da esquina na frente do hospital ali, que é da família, que era toda a família do Dr. Rasch. Sim. Do lado de cá é o açougue e do lado de lá é a lojinha. Morei ali um tempo, em 1966, em maio de 66, eu vim para cá, dia 27 de setembro de 1964. Em maio de 66, depois de eu ter morado algum tempo nessa casa ali, eu voltei para essa casa alta aqui, do Dr. Romani. Ali eu morei 12 anos. Enquanto, inclusive, depois comprei o terreno aqui, enquanto construí a minha casa, e eu a construí no fundo, exatamente porque tínhamos 2 casas antigas ali na frente. Então eu fiquei morando ali na casa, primeiro desmanchei uma, fiz o consultório, e depois a minha casa aqui. Fez 30 anos em setembro que eu comecei esta casa. A senhora falou que nasceu em Lages. Sim. E a sua família, até pelo seu sobrenome, a gente percebe que a senhora tem origens alemã, né? Fala para nós um pouco da sua família. Meu pai era Hans Walter Robert Steigert. Meu pai era engenheiro agrônomo formado em Berlim. Inclusive veio para o Brasil contratado pelo governo brasileiro com mais 23 agrônomos para trabalhar em Campinas, que era então a sede do plantio do café. Nós estudamos isso na escola, inclusive, né?
Mas meu pai era um alemão, aqueles que não dava para trabalhar sob a égide de ninguém. Ele simplesmente viveu 40 anos no Brasil, morreu sem conhecer Campinas. Então ele morou algum tempo aqui em Curitiba, tentou morar em Blumenau, que era a pequena Alemanha, né? O Camões se acertou com o Camões, o clima de lá foi para lá. E lá ele conheceu a minha mãe, que era uma pessoa importante da cidade, que era uma pessoa que discursava, que declamava. Então, daí se casaram. Nós fomos 5 irmãos. A irmã mais velha, engenheira civil, foi a primeira engenheira mulher civil de Santa Catarina inteira, pois eu que sou segunda médica. Meu irmão, que infelizmente já faleceu, era economista e agrimensor. E a minha irmã mais nova, que primeiro prosperou dela foi farmácia bioquímica, depois ela fez vários cursos e hoje ela faz o direito médico. Mas todos nós, aliás, teve entre meu irmão e essa minha irmã mais nova, um irmão que faleceu pequenininho, com 4 meses. Somos 5 irmãos, nós criamos 4, hoje somos só as 3 mulheres. Mas estamos todas as 3, inclusive, no Paraná. Que a gente veio para fazer a faculdade de Santa Catarina, naquele tempo não tinha faculdade, tinha universidade, então a gente veio para o Paraná para fazer e ficamos todos aqui, com exceção do meu irmão que voltou, morava em Lages. A sua mãe era de descendência alemã A também? minha mãe também. O meu avô chamava-se Martin Nerbas. Ele, de brasileiro, ele só tinha o nascimento. Que eles imigraram da Alemanha, na verdade, eles se radicaram no Rio Grande do Sul. Meu avô era eu nunca sei direito o nome, era uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. E daí eu não sei a troco do que também foram para Lages. Mas ele tinha muito mais tipo de alemão do que meu pai, ele era louro de olho azul. E a minha mãe, infelizmente, eu não conhecia avô nenhum. A minha mãe dizia que ele falava que ele trocava o P pelo B, o Z pelo S, coisa que meu pai não tinha. Não tinha, claro, todo europeu fala muitas línguas, né? Então acaba não tendo sotaque nenhum. E o único sangue brasileiro mesmo que nós temos era da mãe da minha mãe, que era, a gente nem sabe direito se tinha alguma coisa de descendência de português, nesse era bem brasileiro, seria Albuquerque. E nós temos inclusive cidadania alemã, todos nós, meus filhos têm cidadania alemã também, mas a origem realmente é alemã. E a senhora nasceu em 1935 e passou esse período do início da guerra, né, toda essa confusão que houve no mundo e teve reflexos aqui no Brasil. A senhora lembra, na cidade onde a senhora morava, lá, se a cidade ela sentiu muito esse problema, até por brasileiros, né? Não só a cidade, nós em casa sentimos na pele. Porque meu pai esteve, não sei se vocês têm conhecimento disso, muita gente não tem e acha até impossível, mas na época da guerra teve um campo de concentração no Nordeste e outro aqui em Florianópolis. E meu pai esteve preso neste campo de concentração pelo crime de ser alemão 1 ano e 4 meses. A minha mãe estava grávida dessa minha irmã mais moça. Meu pai conheceu a minha irmã 8 meses. É uma época muito difícil da nossa vida, muito difícil. Quando se precisava comprar alguma coisa, tinha que se ir para a fila para conseguir comprar um pacote, meio quilo de feijão, meio quilo de café. E então, como a minha irmã, essa minha irmã mais nova, 10 anos de diferença da mais velha. Então, a minha mãe ia para a fila coisa de 3 horas da manhã, naquele frio de Lages, que naquela época nevava. Eu me criei com neve, nevava praticamente todos os anos. E depois, quando o dia clareava, então ela vinha para casa e a minha irmã mais velha, que nessa época estava com 9 anos, ia para a fila para conseguir trazer o alimento para casa, que era tudo racionado. Foi uma época muito difícil. Eles entravam na nossa casa assim, como quem entra em casa. Eles, inclusive, meu pai tinha uma biblioteca muito grande, tinha inclusive muitas revistas de equitação que ele gostava de montar, tinha muita coisa que meu avô mandava para ele, inclusive um fato interessante, quando eles casaram, meu avô mandou de presente para minha mãe 2 livros de arte culinária. E eles faziam aquelas revistas em casa, eles levaram tudo que meu pai tinha, tudo da biblioteca.
E a minha mãe, que nunca baixou, minha mãe era uma pessoa muito inteligente, de muita personalidade. A minha mãe perguntou, mas vocês vão levar isso aqui, que são livros de arte culinária? Eu lembro veja bem, eu tinha 7 anos, eu lembro do soldadinho mostrando com o pé, isso aqui vai tudo. Levaram tudo. Eles entravam lá em casa, eles batiam no forro para ver se tinha, não sei o que eles queriam, rádio, não sei o que eles queriam. E um fato interessante nisso aí, que quando meu pai foi solto, ele escreveu para o Getúlio Vargas, dizendo nos seguintes termos, que ele não sabia que livros de arte culinária eram nocivos, arte culinária em alemão, eram nocivos à integridade da pátria brasileira. A única coisa que devolveram foi esses 2 livros. A única coisa que ele conseguiu era. De toda a biblioteca ele tinha Goethe, ele tinha... Nossa, meu pai tinha uma biblioteca maravilhosa. A única coisa que foi devolvido foi os 2 livros, mediante a carta que meu pai escreveu. E uma família que passa por toda essa situação, depois que acabou a guerra, voltaram normalmente à rotina ou as marcas ficaram? Como que se reconstrói? Ficaram cicatrizes? Ficaram cicatrizes, porque mágoa? às vezes que eu me emociono até hoje. Não, eu nunca tive mágoa de ninguém, de nada, graças a Deus. Mas foi uma época muito difícil, especialmente para minha mãe grávida. O rádio, nós tínhamos um rádio, um Blauput desse tamanho, que eu até nem sei com quem ficou esse rádio. Eles lacraram o rádio. Eles iam lá, eles lacraram. Meu pai tinha uma Opel conversível Capitã. Eles tiraram o carro da garagem, equipado com tudo que existia naquela época. Eles rodavam, eles passavam, eles faziam um cavalo de pau na esquina da nossa casa. E quando acabou a guerra, eles tentaram fazer com que minha mãe assinasse um termo de recebimento do carro. Minha mãe disse, eu não assino coisa nenhuma. Vocês tiraram daqui um carro equipado com tudo, eu estou querendo que eu receba uma carcaça? De maneira nenhuma. Eles pegaram o carro e encostaram contra o portão da garagem, ficou abalroando o portão da garagem o carro. Tanto é que meu pai ficou 10 anos sem comprar carro. Era uma Opel. Até hoje eu lembro daquele carro. Até hoje eu lembro. Para mim foi o carro mais gostoso da minha vida. E foi muita coisa. Minha mãe passou muita coisa. Ela sempre dizia que, graças a Deus, nós éramos crianças. Porque, de repente, a gente podia até querer reagir, porque a pior coisa no mundo, gente, é o poder na mão do ignorante. E foi isso que aconteceu. Sabe, aqueles soldados que mal sabiam ler e escrever, então se achavam os tais. E não sabiam também a que serviam, né? Porque aqui no Brasil, né, em que circunstâncias que eles, né, se achavam no direito de fazer uma violência dessas, né? Exatamente. E a gente, inclusive, eu não falo alemão, porque na época que arrebentou a guerra, eu estava estudando alemão. E daí, claro, quantas vezes eles batiam, chegavam nas casas, houve um caso lá, que o alemão se reunia para tocar violão, tocar piano e cantar Saudade da Pátria. E eles foram numa dessas casas e levaram todo o pessoal que estava lá, inclusive uma senhora. Ela ficou presa na delegacia com o marido e mais 4 ou 5 homens. Absurdo, absurdo. Sabe? Então foi uma época muito difícil realmente, que graças a Deus nós éramos crianças, mas vejam bem, eu tinha 7 anos. Eu lembro, tenho as cenas todas na minha memória. E foram tempos difíceis, mas que graças a Deus passaram também. Que bom que passaram. E também não interferiram, né, na boa educação que vocês tiveram, porque a senhora conta, né? Graças a Deus realmente não. Eu digo sempre, minha mãe foi uma heroína nessa época, sabe? Porque meu pai, eu nem sei como é que ela conseguiu, meu pai era autônomo, não sabia como é que ela conseguiu nos sustentar, eu não sei. E coisas que depois a gente evitava de falar realmente, né? Esses filmes tipo Lista de Schindler, por exemplo, o filme que eu não assisto nem paga. Eu tenho verdadeiro horror de qualquer coisa ligada àquela época. Porque nós sentimos na pele isso. Não é fácil. Mas passa. Não passa muito. Mas que bom que passou e a senhora está aqui. Muito forte. Eu queria saber, a medicina, quando que ela entrou na vida da senhora? Como que foi essa aceitação? O negócio é o seguinte, eu queria estudar, porque na verdade de início eu não gostava muito de estudar, porque infelizmente tinha professora no primário que era a única escola particular que tinha em Lages, e era a escola que estudávamos filhos de fazendeiros, porque Lages é terra de fazendeiro.
E as únicas que não éramos filhas de fazendeiro rico éramos nós e mais a filha do delegado. O delegado já como é. E eu nunca fui estudar, tive que prestar atenção na aula. Então a professora, ela implicou comigo. Meu grande problema na escola sempre foi o seguinte: a Conradine, essa minha irmã que é engenheira, ela sempre foi primeira aluna toda a vida. Então eu achava que eu também tinha que ser. O professor de física, por exemplo, no científico, achava que eu nasci sabendo física, porque a minha irmã era excelente em física. O ginásio, naquela época, a minha irmã mais velha foi a primeira turma de ginasianas de Lages e eu a segunda. Então meu pai dizia sempre: filho sem ginásio em casa não quer. Por aí vocês veem bem como ele era. Até o ginásio o papai obriga. Do ginásio para frente tem o prazer de pagar o que cada filho quiser estudar. Vocês escolhem a profissão e eu tenho o prazer de pagar, porque se eu morrer e deixar cada filho com diploma de curso superior na mão, eu morro feliz, eu morro tranquilo. Ele assistiu só a formatura da mais velha, eu estava no segundo ano da faculdade quando ele faleceu. E daí eu sempre digo que a maneira que Deus me mostrou que eu teria que estudar medicina foi me jogando no hospital como paciente em Porto Alegre. Eu tinha um problema seríssimo de coluna. Eu entrei para o hospital dia 30 de setembro, saí dia 17 de dezembro. Eu tinha acabado de completar 15 anos. Mas lá foi que eu senti a minha vocação no despertar. E realmente era a minha vocação, eu gosto da minha profissão, tanto é que estou trabalhando até hoje. Até aproveitando que a senhora está falando em relação a entrar na medicina, a senhora falou que a senhora foi a segunda mulher em Santa Catarina, em Lages, a se formar em medicina. E na época que a senhora prestou o vestibular aqui, tinham mais mulheres? Muito aquela poucas. Fase do evangélico tinha mais? Não, muito poucas. Eu sempre fui a única acadêmica e a única médica que morou dentro daquele hospital. A única. Toda a vida eu fui a única mulher aqui no São Roque, inclusive. Sempre era só eu. Para lá só eu, para cá só era só eu aqui também. Sempre fui, naquele tempo. Eu não sei se vocês lembram, que vocês não devem lembrar, vocês são muito jovens, mas em 61, quando nós entramos na faculdade, teve a primeira turma de excedentes da Universidade Federal do Paraná, foi a nossa. Que nós éramos 76 a mais dos 120 e conseguimos média de aprovação. Só que nós ficamos de fora. Então, quem não morava em Curitiba, como eu, por exemplo, nós fomos para nossas casas e os colegas daqui ficaram lidando. E o então presidente da República, que era o Juscelino, que era médico, ele autorizou a nossa entrada na faculdade. Mas nós sempre fomos separados. Então nós éramos da turma dos excedentes e os outros da turma dos normais. E até hoje, na verdade, inclusive a gente faz toda cerimônia, a formatura foi em turmas separadas. Até hoje a gente comemora tudo separado, sempre. Sabe? Foi a famosa turma, o Brasil inteiro entrou em greve para nós não entrarmos na faculdade. Nós começamos em 1º de agosto. Nossas aulas eram à noite. Inclusive anatomia, de secar cadáver à noite. Que macabro. É porque é uma coisa que não é uma coisa totalmente diferente para a gente. É uma coisa que você não estava acostumada. E a ginecologia? Como que daí a senhora aprendeu para ser? A ginecologia, até na verdade, eu sempre gostei muito mais de clínica do que de ginecologia. Obstetrícia eu sempre gostei muito. E daí quando entrou o INPS, aqui começou o credenciamento para os médicos, todos já tinham credenciados, inclusive para a clínica médica não tinha mais. E não tinha ninguém para ginecologia e obstetrícia. Eu já fazia, pelo evangélico, eu fui chefe do serviço de ginecologia e obstetrícia. Aí é que eu realmente fiquei praticamente mais na ginecologia. E na obstetrícia, que agora com obstetrícia eu parei também, só faço pré-natal. Mas eu sempre gostei muito, sempre achei uma coisa muito bonita uma criança nascer. Até interessante que o Renato conseguiu no acervo do Dr. Racha a foto do primeiro bebê que veio ao mundo e era uma menina. Uma menina. A senhora lembra quem Lembro. era? Não, até eu falei isso para o Renato. Eu lembro que a mãe, se não me engano, chamava-se Maria de Lourdes. Era uma desse pessoal, dessas famílias assim, que
tinham chácaras aqui, mas eu não consigo lembrar de. Eu acho que então eu acho que é da minha tia, porque a dona Glaci falou que era Cisanossi. Eu acho que era Cisanossi, exatamente. Então é uma das filhas da tia Lourdes, lá eles moram lá quase que em Roça Nova. Eu acho que é Cisanossi, exatamente, é isso mesmo. Maria, inclusive, ela ganhou todo o enxoval, porque o enxoval estava lá, reservado para o primeiro nenê que nascesse no hospital. Que bonito. E era uma menina. Eu lembro que era a Maria de Lourdes Cisanossi. Agora, é só ver a idade das filhas que estavam com 43 anos. 43, 40. No máximo 43 anos. Certo. Daí a senhora entrou para a faculdade. E foi na faculdade que a senhora conheceu o Dr. Rashid? Ou foi no hospital? Não. O Dr. Rashid foi, eu sempre digo que o Dr. Rashid foi amor à primeira vista. Porque eu entrei, ele foi meu professor no primeiro ano da faculdade. E ele diz ele, que eu perguntei para ele, o senhor conhece a cirurgia de albícoa, que imagine que petulância. O Dr. Rashid, nós chamamos para ele enciclopédia médica ambulante. Que nunca eu vi alguém perguntar alguma coisa de medicina para este homem que ele não desse uma aula. E olha que eu conheço o Dr. Rashid há 50 anos. Então, ele foi meu professor ali. Depois a gente quase perdeu de vista. No quarto ano da faculdade, nós íamos fazer uma visita aqui no São Roque, a visita da turma, né, da faculdade, e ele era o diretor. Ele nos deu uma aula, que até hoje eu lembro dessa aula. E todo mundo gostava de vir ali, não pelo hospital em si, porque o ambiente era horrível, mas pelo atendimento que as irmãs davam café, davam almoço, aquilo era uma maravilha. E ele nos deu uma aula que até hoje eu lembro do Dr. Rashid dando essa aula. Eu estava no quarto ano da faculdade, quer dizer, isso foi em 59. Aí eu entro para o evangélico e dou com o Dr. Rashid lá, que era o Dr. Rashid Toreg, né, os dois. Aí pronto, aí a vida inteira eu trabalhei com o doutor, eles me chamavam de peixinho do Dr. Rashid, eu era peixinho do Dr. Rashid. E daí, aquela amizade boa, gostosa, né, que a gente tem até hoje, inclusive eles são padrinhos, o Dr. Rashid e a Lourdes são padrinhos da minha filha. O Dr. Rashid foi quase um pai para mim, apesar de ser uma diferença de idade pequena que nós temos, ele sempre foi um segundo pai para mim, sabe? E daí acabou, quando não me trouxeram para cá, não sossegaram, e aqui estou eu há 43 anos. Como que foi esse convite para vir para cá? Eles simplesmente me chamaram, o doutor Egg até foi que me chamou e disse que eles gostariam que eu viesse, porque eu era pessoa de confiança deles, eles precisavam entregar o hospital para alguém que fosse de confiança. E eu, na verdade, de imediato não quis vir por problema assim, digamos, pessoal meu, sabe? Mas depois eles me convenceram e acabei vindo para cá e aqui eu estou. Mas a senhora já conhecia Piraquara? Ah, sim. Eu conheci Piraquara, acho que nós estávamos, não me lembro se no 5º ano da faculdade, até é um episódio até interessante. 5º ano da faculdade, o Dr. Rashid nos ofereceu um almoço, acho que foi um almoço, no antigo, no clube, que é o Clube União ali, né? Uhum. Então, eu achei interessante ali, porque eles tinham até os bercinhos para as crianças poderem dormir, para os pais poderem vir. Eu achei aquilo extraordinário. Só que, vejam bem, eu fiquei sabendo, a gente ficou a tarde inteira ali, e ele ofereceu, acho que para os acadêmicos, não lembro se para os médicos, mas para os acadêmicos, então o resto sempre foi muito ligado nos acadêmicos do hospital, e os acadêmicos dele, sempre muito ligado, porque ele foi uma pessoa assim, que sempre abriu tudo, ele me ensinava sempre tudo, ele dava oportunidades, sabe? Eu lembro que no 4º ano da faculdade ele me fez operar uma apendicectomia, uma paciente gorda, inclusive, sabe? E ele era uma pessoa muito aberta, assim, muito disposto a ensinar tudo, inclusive da experiência dele. E eu fiquei sabendo, passou o trem das 10 para as 5, né, que passava aqui, e juntou assim de gente. Aí eu fui saber que o divertimento do pessoal, especialmente no domingo, era ver o trem passar. E eu achei aquilo assim de, meu Deus do céu, gente, vocês vejam como a vida é, né? Pensei, meu Deus do céu, eu morava no hospital evangélico, eu era uma acadêmica de medicina, eu estava naquele ambiente de cultura ali, de tudo, e achei aquilo um negócio assim... provinciano. Eu sou de cidade pequena, porque Lages era uma cidade pequena, né?
Mas eu achei aquilo assim provinciano. Quando que eu imaginei que eu viria para cá e viria morar e que daqui só pro túmulo? Que coisa, né? Inclusive, a minha próxima pergunta seria até com relação a isso, as primeiras impressões que a senhora teve da cidade, até pelo fato da senhora morar no evangélico, numa capital, né? E de repente se deparar com uma cidade que não assim. tinha praticamente nada. Né? Uma das coisas que me causou espécie aqui, que eu achava muito. Então, que eu não entendia, na verdade, era o baixo grau de cultura do pessoal aqui. Porque é uma cidade tão próxima da capital, mas era. Porque, vejam bem, Lages, quando eu vim para cá, Lages tinha, quando eu nasci, tinha mais ou menos o tamanho da população do Piraquara quando eu vim para cá. Só que o grau de cultura em Lages era uma coisa espetacular. Todas as grandes companhias de teatro, de opereta, tudo eu assisti em Lages. No tempo, vocês imaginam isso em 50, mais ou menos nos anos 50, por aí, 40 e pouco, 50. E eu cheguei aqui, foi uma coisa que me causou, assim, surpresa. Era o baixo grau de cultura do povo daqui. Porque, como eu disse para vocês, estava acostumada com o grau de cultura de Lages, que naquela época era mais ou menos o tamanho da população do Piraquara, sabe? Isso foi uma coisa assim que me surpreendeu muito. Até um dia teve uma senhora que teve um problema com o filho dela, dia 6 de janeiro, do Piraquara, o pai do Dr. Jacomel, o Sr. João Leopoldo, ele atropelou um ciclista. E a mãe deste rapaz era uma pessoa famosa aqui por desbocada, por grosseira e coisa, sabe? E ela, claro, foi exatamente ali nos feriados daquele tempo, 6 de janeiro, era feriado. E aí quem veio atender, o doutor Rastinho tinha saído um pouco em férias, e quem veio atender foi o doutor Daniel Eck, que veio atender o rapaz. E parece que era caso cirúrgico, não lembro mais direito, mas ela ficou, ela queria que atendesse na hora, sabe? Ela foi muito mal educada, é uma pessoa grosseira mesmo. Ela disse para mim assim, a senhora não me pega mais nem com um punhado de milho na mão. A minha mãe, que por acaso tinha ido ali no hospital, ela disse, meu Deus, mas como é que você, com a educação que vocês tiveram, que você aguenta uma coisa dessa, exatamente porque eu tenho educação, sabe? Mas então, cenas assim, e coitado dessa pessoa depois, esse menino veio a falecer. Ela disse que ela jamais poria os pés aqui no hospital, e ele teve uma insuficiência cardíaca aguda, e foram até o Dr. Duque, que era o Dr. Duque que morava aqui naquela época, e ele, antes de chegar no ponto do corpo de bombeiros ali, ele faleceu, ele fez edema agudo de pulmão e faleceu. Por conta do acidente. Não, isso muitos anos depois, isso ele já, nesta época do acidente, ele devia ter seus 16, 17 anos, depois já 20 e poucos anos aí. Mas aí a mãe tinha dito que a gente não poria mais os pés aqui. Se ela tivesse vindo aqui, talvez o filho tivesse salvado. Imediato, porque dali aqui, ela foi até o São Roque ali, e inclusive o doutor Duque se leva no hospital, vai rápido no hospital, porque tem que digitalizar esse paciente. Acabou perdendo o filho. Foi uma coisa que me marcou bastante isso, sabe? Porque é uma coisa realmente muito triste. E nesses primeiros momentos de Piraquara, a senhora chegou a se arrepender de ter vindo? Não. Eu me ambiento muito fácil. Muito fácil. Então, pelo contrário, eu sempre fui muito bem acolhida pelo povo, sabe? Nunca tive problema assim com ninguém, nem pelo fato de eu ser mulher, nada. Nunca tive realmente. Fui muito bem acolhida, muito... O povo sempre me respeitou, me acolheu, me respeitou, sabe? Então, nunca me arrependi, realmente. Tanto é que eu fiz minha casa aqui, estou aqui até agora. Talvez essa receptividade por conta da situação de oferta de saúde na época, que nessas impressões que a senhora teve, eu particularmente gostaria de ouvir da senhora como que a senhora viu a saúde no momento que a senhora chegou, da implantação de um hospital, mas e até então? Até então... Como que a população era atendida? Pois é, isso aí acho que o Dr. Rastro até... Ele comentou, né, na entrevista dele, porque ele realmente pode até explicar melhor do que eu. Porque eu, na verdade, quando eu cheguei,
o hospital, eu já vim para inaugurar o hospital, eu já fiquei dentro do hospital vendendo tudo. Só que naquele tempo, por exemplo, muita mãe, eu lembro de uma criança que era exatamente da idade do meu filho, e que a mãe entregou assim, tá, doutora, eu não quero que morra no meu braço, por desidratação. Porque quando eu cheguei aqui, criança com vômito e diarreia, a água era tirada. Em vez de oferecer um líquido à água, e tiravam a água. Então, a criança, o que morreu de criança com desidratação aqui foi absurdo, sabe? E muita coisa assim, muito fruto da ignorância, do pouco esclarecimento. Então, eu sempre falava muito, dizia, não, mas vocês têm que procurar colocar na cabeça das pessoas que aquela não era a maneira correta de agir. Mas mesmo com o hospital aqui, logo que o hospital abriu, os telefones aqui não funcionavam. Se chovia, o telefone do hospital não funcionava. Então, o que acontecia? A única enfermeira que à noite ficava, essa enfermeira Sofia, meu filho pequenininho e eu nesse hospital. Então, o que tinha? Ela tinha que largar tudo ali e vir aqui, na ferroviária, na estação ferroviária aqui, para eles ligarem para a casa do Dr. Rashid. O Dr. Rashid pegava uma Kombi que ele tinha, uma Kombi branca e cinza que ele tinha, passava na casa do Dr. Bigarelli, que era o anestesista, para gente atender emergência. Cesariana, por descolamento prematuro de placenta, apendicite aguda, tudo que fosse emergência. Quer dizer, a gente passou um estresse muito grande aqui sozinha, porque tinha que esperar que o auxílio viesse de Curitiba. Isso já com o hospital em andamento. As cirurgias eram feitas aos sábados, eu acho, vinha o Dr. Egg e o Dr. Rashid, quando faziam as cirurgias de tórax eram feitas aqui. E eu não lembro mais assim se tinha outro dia, não lembro tantos anos, porque depois as cirurgias ficaram para terça e quinta, isso eu não lembro mais. Mas a gente realmente foi uma situação muito difícil. E lá vinha o Dr. Rashid, não era asfalto veio em 75, o hospital foi inaugurado em 64. Então vinha o Dr. Rashid naquela estrada que quando chovia era um problema. Se tinha neblina, vocês não sabiam onde é que estava. Estava andando. Chovia, alagava a estrada. Você não sabia se estava na estrada ou se estava entrando naquelas cavas, sabe? Então foi Mas, na verdade, nunca dizer para vocês que alguma vez pereceu algum paciente com a graça de Deus, por falta de atendimento, porque tinha este problema, essa dificuldade, porque lógico que no anestesista não ia ficar aqui o tempo todo, nem tinha porquê, né? E outra coisa que acontecia muito quando chegava tardinha, aí que a história da boca da noite que o povo fala, todo mundo vinha correndo para o hospital, porque daí é a hora que a febre sobe, que a pessoa piora, especialmente as crianças, né? Então vinham correndo para o hospital. Algumas vezes eu tive que chamar a irmã do Dr. Rashid, tia Duda, que foi uma criatura maravilhosa, mãe do desse amigo, para ela terminar de dar o banho do meu filho, que eu estava com ele no banho e tinha que sair correndo para atender alguém, uma emergência que chegou, sabe? Então o povo esperava, realmente eles deixavam muito as coisas para depois, para a última hora, sempre. Quantos casos, inclusive eu atendi, isso até é interessante, que me chamavam que tinha uma criança nascendo em casa e que não nascia. Porque o que é que as parteiras faziam? O que é que elas faziam? Com medo de perderem as clientes, naquele tempo nascia todo mundo com parteira, aqui ainda nascia, né? Então, ninguém fazia pré-natal, nada. Então, o que elas faziam? Elas diziam o seguinte, que não fosse para o hospital, porque a doutora cortava embaixo. Cortava, claro que eu tinha que cortar. Só que aquela coisa, é que eu explicava para elas, um tecido que é rasgado é muito mais difícil de ser costurado do que cortar, uma coisa que você corta e sutura, né? Então, o que é que acontecia? O que nós depois fizemos de colpoperinoplastia aqui, de levantamento de bexiga para incontinência urinária, foi a metade da cidade, ou mais da metade, porque todo mundo tinha nenês em casa. Então, muitas vezes vinham me chamar, eu saía correndo, eu fiz alguns partos em casa. Eu me lembro de um especialmente na Laranjeira, família bastante conhecida até, e a moça estava lá em trabalho de parto, a criança coroando, quer dizer, não tinha mais condição de colocar num carro para trazer até o hospital, porque estava coroando ali. E daí eu cheguei lá, claro, fiz anestesia na hora, cortei ali, a criança nasceu, uma criança bastante grande. E aí cadê um cordão para amarrar o umbigo da criança? Aí pegaram um pedaço de, não sei, um cadarço, alguma coisa,
de fronha, de coisa, ou se foi neste caso que pegaram um pedaço de barbante que estava no chão para amarrar o umbigo, a cordão umbilical da criança. Depois, em face disso, até hoje eu tenho. Aí eu fiz um estojinho com toda a aparelhagem que eu precisava, tudo esterilizado, para poder correr nas casas. Outras vezes vinham com a criança já morta, porque a parteira ficou tentando resolver o problema, para segurar, para não vir para o hospital. Então, isso foi uma luta grande que a gente teve, sabe? Nós tivemos um trabalho muito grande para modificar o pensamento do povo aqui, que era realmente um pensamento muito antigo, muito atrasado, muito ignorante. Isso foi uma luta grande que a gente teve, mas graças a Deus a coisa mudou. Esses anos todos mudou bastante. Mudou muito. E a senhora veio com um filho pequeno, né? Trabalhar no hospital. Mas quando não estava trabalhando, a senhora tinha lazer, diversões? Olha, final de semana, quando o doutor Rastro vinha, daí eu ia para Curitiba, para o apartamento da minha mãe, e ficava lá com meu filho. Depois, na segunda-feira, eu vinha de volta com ele para cá, porque antes ele ficava com a minha mãe em Curitiba. Mas eu nunca entreguei filho meu, a não ser para minha mãe. E daí eu ficava assim, daí eu ia e vinha todos os dias, na verdade, naquela época, onde um detalhe que eu estava esquecendo. Eu ia e vinha todos os dias, aí os acadêmicos do evangélico, inclusive esses que estão na fotografia aí, vinham dar plantão à noite. Eles é que davam plantão aqui à noite. E eu ia, pegava um ônibus, sim, eu estava, acho que em março, eu vim para cá em setembro, em março eu comprei o meu primeiro carro. Então eles vinham para cá e ficavam no plantão à noite aqui. Mas depois eu acabei trazendo meu filho para cá. O doutor Rastro disse para mim, agora você acertou. Agora você fez a coisa certa. Porque daí ele ficava comigo e ele ficava, então, o pessoal da lavanderia, ali, o pessoal da cozinha que me ajudava a cuidar dele, sabe? Tinha a mãe gorda, que a dona Madalena, que era a cozinheira, uma senhora gorda, querida, que faleceu há pouco tempo. E ela, ficou de mãe gorda até agora, até hoje é mãe gorda, porque agora ela já faleceu, porque ela ajudava muito. Então o pessoal da tia Chica ali na lavanderia, sabe? Ele era um mascote de hospital, ele era de todo mundo, só tinha que ser médico. Viagem no hospital não podia ser outra coisa. E o pai e mãe médicos também, né? Então não tinha como ser outra coisa. E a procura no hospital, assim, eu não sei se quando que a senhora começou a trabalhar daí com o consultório, mas a procura por atendimentos de saúde era muito, assim, era muito movimentado? Não era assim, dependendo da necessidade, né? O pessoal só procurava mesmo pela necessidade. O pré-natal, por exemplo, eu nem me lembro quanto tempo depois que começou o pré-natal, porque eu fiquei ali morando no hospital, eu acho que de setembro até, eu acho que 9 meses mais ou menos ali, eu lembro que foi dos 2 meses, dos 2 aos 11 meses do Serginho, que daí como teve começou o sanatório para tuberculose, é que eu saí e depois, eu acho que em 67 mais ou menos, é que eu saí do hospital e vim, daí eu montei meu consultório, porque eu vendi o consultório lá dentro. Daí eu montei, até houve um probleminha qualquer lá que eu não lembro direito, que foi que eu vim, daí eu montei meu consultório, que era ali do lado, era na casa do Caneve, ali do lado dessa casa Galpa que morei ali. E depois eu mudei para cá, quando eu fiz o consultório, eu mudei para cá, mas eu tive consultório há muitos anos. Daí veio outro médico como responsável pelo hospital, doutora Eli. A gente até discutia hoje antes de vir para cá, quando a senhora comprou aqui tinha a farmácia. A senhora chegou a tocar uma época essa farmácia? A época que meu irmão estava com problema sério de saúde, eu comprei em sociedade com ele, porque ele era autônomo também, então, sem poder trabalhar e com 3 filhos, né? Então, ali eu comprei a farmácia, mas na verdade quem tocava era minha cunhada, né? Eu só fazia mais a parte de compra de coisa, né?
Ela é quem tocava, mas depois também me desfiz porque eu não tinha interesse assim maior. Mas aqui era o prédio da farmácia, o que eu não lembro, eu lembro que aqui funcionou também a telefônica. Só que eu não lembro se a telefônica era junto com a farmácia. Eu lembro que tinha uma cabinezinha ali, porque na outra casa onde eu consultório era uma sapataria do tio do Samir, do pai da Ana Maria, da dona Elza. Era irmão do tio seu, do marido de tia Duda. E aí eles, não sei, não me lembro, eu comprei, acho que direto, na verdade esse terreno aqui era de Sou, eu comprei deles. E até eu já tinha falado em comprar e tinha me dado uma quantia, mas quando eu fui comprar mesmo, aumentou em 30, não sei o que, aquele tempo, porque ali nosso dinheiro mudou tanto, né? Digamos, se era 90 mil de hoje, eu paguei 120, porque estava começando o asfalto. Já estava começando a valorizar os terrenos. Estava começando a valorizar. Tanto é que a minha filha, ela estava no jardim nesta época e ela desfilou na inauguração da estrada aqui em 75. Não me lembro bem se que foi, mas eu sei que foi em 75. Foi quando eu comprei o terreno aqui. Certo. A senhora, nesse período aí, são 40, vai para 44 anos, né? 3 anos, desde setembro. E a senhora presenciou, assim, muitos acontecimentos, né? Da cidade, muitas eleições, muitas mortes, muitos nascimentos, né? E muitos acontecimentos importantes da cidade. Queria saber se a senhora participou de acontecimentos da cidade, se a senhora teve, assim, participação em eleições, em eventos também. Na verdade, veja bem, eu sempre fui muito alheia à política, nunca gostei muito de política. O meu amigo Dr. Jacomel diz que é porque eu não conheço política em si, é uma coisa muito bonita. O problema é a politicagem que faz. Eu fui convidada inúmeras vezes para ser candidata a vereadora. Não foi uma, nem duas, nem três. Eu imaginei isso. Mas eu, na verdade, nunca aceitei, nunca quis. A única pessoa para quem eu fiz campanha foi para o Dr. Rast. O Dr. Rast, ele era vereador aqui e ele que segurava essa Câmara de Vereadores, né? Então, acho que por 3 legislaturas ele foi, eu não lembro direito. 5? Sim. Então é tudo isso. Então a gente ia, inclusive eu ia com a irmã dele, com a falecida tia Duda, a gente ia assim nas chácaras e pedia, o pessoal mandava galinha, mandava frango. Aliás, era coisa que eu ganhava muito. Eu não tinha onde deixar porque eu morava no hospital. Eu deixava ali no seu Santo Galho, ali, que era aqui, onde é o terminal. Hoje eles tinham a barbearia dele ali, uma gente maravilhosa também. Então eu deixava ali com eles. Eu ganhava um mundo de coisa assim de casa. O pessoal trazia com aquele carinho pra gente, né? E o que me convidaram de vir aqui na minha casa, insistir para que eu fosse candidata e coisa, eu nunca quis. Agora, para o Dr. Rast, realmente é a única pessoa para quem eu trabalhei, pelo menos assim, digamos, abertamente, foi o Dr. Rast. Sabe? Porque eu nunca gostei de política, não é o meu chão. Ainda mais, como diz essa politicagem que a gente vê aí, infelizmente. O problema não é política, o problema são as pessoas que fazem os politiqueiros, exatamente, o mau uso da política. Então, eu nunca quis. Mas eu sempre fui muito respeitada aqui, sempre fui muito homenageada. Eu sempre tive um bom conceito aqui com todos tantos mesmo, por exemplo, os prefeitos. Quando eu cheguei aqui era o tio Lico, chamava até de tio, né? Era o tio Lico que era o prefeito. Mesmo outros prefeitos, por exemplo, o João Guilherme, que é meu amigo pessoal, digamos, as meninas dele nasceram comigo, sabe? Mas eu sempre fiquei assim, mais ou menos alheia. A coisa é claro que todo mundo sabe com quem que você votou e não nesse lugar pequeno, né? Acaba sabendo. Mas não, eu nunca quis participar assim muitas coisas que na verdade eu nem lembro, porque a gente é tanta coisa e o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo e a gente já nem lembra mais de função de... Eu lembro dos almoços que o Dr. Rast fazia ali no hospital para o pessoal do INPS naquela época, sabe? Mas eu nem lembro direito. Lembro quando demoliram onde a banda tocava antigamente, o Coreto.
Nossa, eu senti tanto quando demoliram. Eu ainda conheci o Coreto. Nem fale, nós também sentimos Mas, bastante. na verdade, naquela época, o problema foi sério. O que eles faziam do quê? Como é que se diz? Banheiro? Né? Banheiro público. Virou banheiro público. Então, realmente foi uma pena, porque se tivesse, não sei se poderia até ter tido outra maneira de evitar, foi uma pena. Aquele Coreto foi uma pena. Eu acho que tudo foi consequência, porque as festividades que aconteciam antes, elas foram se diminuindo, quase não com aquela proporção que existia antes. Né? E daí o Coreto acabou ficando mesmo mais abandonado, de repente. Ficou totalmente abandonado, na verdade. Porque daí eu acho que a banda daqui, eu acho que eu já não conheci. Quando eu cheguei, eu não lembro. Exatamente isso que eu perguntei. Se ela chegou a assistir uma apresentação? Não, nunca. Não. Que eu lembre, não. Realmente que eu tenho a impressão de que a banda já não existia. Ou pelo menos já não fazia apresentações assim. Eles desmancharam a banda em meados realmente de 60. Eu vim em 64. As pessoas ainda a gente não chegou a uma data específica. Mas a senhora falava da demolição do espaço onde a banda... Do espaço onde a banda tocava. Sim, Coreto. Coreto. Eu já estava imaginando do espaço em que a banda ensaiava. É muito anterior. É bem anterior, porque ali eu sei que a banda se apresentava ali, mas foi uma pena, porque aquilo ali era um marco da cidade, né? Uma pena muito grande. Não houve assim também, eu acho que a gente até que tinha um pouco mais de conhecimento, de cultura, de coisa, que deveria talvez ter encabeçado o movimento. Sabe, eu me lembro que algumas pessoas tentaram segurar, eu lembro do Torrache, inclusive, eu lembro que a gente até tentou, aí não fez nada assim que o bastante para conseguir que isso acontecesse. Porque realmente foi muito séria a coisa. Pelo que ela começou a ser ocupada ali, foi muito sério, sabe? Uma judiaria, que era o marco da cidade. A questão da demolição do Coreto até explica-se pela questão da vinda do asfalto, né? Mas foi bem antes da vinda do asfalto, né? Foi nos preparativos, né? Será que foi nos preparativos? Eu tinha pensado que tinha sido bem antes, Não sei. Agora, tem toda essa questão de muitas coisas aí que a gente perdeu, né, na cidade, e que as pessoas acabaram voltando os olhos, as atenções, assim, algum tempo depois, né? E até, eu lembro de uma ocasião que a gente conversou, e a gente falou justamente sobre essa questão da cidade, da falta de cultura na cidade, dos problemas, enfim, né, a estrutura que outras cidades têm, que Piraquara não tinha. E isso aí nos remete até a discutir um estigma que Piraquara recebeu nos anos 60, 70, que era de cidade maldita. Né? Sem dúvida nenhuma. Que muitas coisas se perderam por conta de determinados problemas que a cidade tinha e tal. A senhora via por esse lado também, naquela época que a senhora chegou a algum momento imaginar ou achar que a cidade de fato pairava uma maldição sobre a cidade pelos problemas que ela tinha? Somente a gente como médica jamais pensaria isso, né? Mas quando eu cheguei aqui em Piraquara, isso é uma coisa que eu tenho muito nítida na minha memória. Qualquer cidadão piraquarense fazia o diagnóstico de hanseníase antes de opção médica. Inclusive tinha o bar aqui do Zene, ali do Atílio, se entrava algum ali, o pessoal saía, o copo, Deus o livre, aí não queriam usar. O cinema, quando eu cheguei, eu não tenho certeza se quando eu cheguei já tinha o cinema, ou se foi depois, aqui nessa casa da frente, a terceira idade. E o cinema durou, eu cheguei até aí umas 2 ou 3 vezes ali, mas o problema grande era exatamente os ancenianos. Então, aquilo fechado. E a ancenias, naquele tempo, quando chegava a procurar, o pessoal que chegava a procurar recursos, eles já estavam completamente deformados, né? E o mau cheiro das feridas, das coisas. Então, foi isso que foi acabando com que, inclusive até hoje, do cinema em Piraquara, que, pelo menos o que eu soube, assim, o motivo principal pelo qual o cinema acabou foi por causa disso. E realmente, eu sei, porque 2 ou 3 vezes até que eu fui com meu ex-marido ali,
o cheiro realmente era insuportável, porque é ambiente fechado, né? E o pessoal era estigmatizado mesmo, sabe? Todo mundo, e não era, hoje era anceniano, naquele tempo era leproso, que aliás é um povo estigmatizado desde os tempos da Bíblia, né? Então, eu acho que isso contribuiu bastante para o não desenvolvimento do Piraquara. Isso eu acho que sim. Outra coisa é a penitenciária ali também. Mas a penitenciária eu acho que não teve tanto peso. O problema foi o estigma da ancianice. Porque era impressionante, o povo tinha um verdadeiro pavor mesmo. E aqui tinha tinha muitos ancianos, muitos. Realmente foi isso. Isso eu acho que influenciou. Inclusive, esse relato da senhora, alguém amanhã ou depois pode dizer assim, não, mas isso é uma opinião particular, pessoal, né? Mas essa opinião da senhora era compartilhada também pelo seu Felipe Zene, que foi prefeito de Piraquara 2 vezes. Ele era dono do cinema. Sim, era na casa dele aqui, exatamente. E ele deu uma entrevista para um jornal, e, se não me engano, em 3 de fevereiro de 73, onde o relato dele era totalmente pessimista com relação a isso, e ele falava, inclusive, sobre esse episódio do cinema. Né? Eu acho que até... Então, isso é uma opinião que acho que na época era um consenso até da população. Realmente havia isso, sabe? Eles discriminavam, dava pena, porque passava, é que eu disse para vocês, eles faziam o diagnóstico antes de mim, sabe? E a gente tentava, inclusive outra coisa, por exemplo, se fosse para atender um anciano no consultório, não se podia fazer isso. Eu lembro do próprio hospital. O próprio hospital era um problema. Porque, claro que às vezes tinha que atender, muitas vezes eu fui lá no São Roque atender. Mas era um problema sério, porque o povo já achava que estava tudo contaminado, que Deus o livre, que já ia pegar lepra, que não sei o quê. Sabe? Quantas pessoas, às vezes, que assim, eu lembro assim de casos, de pessoas que vieram conversar comigo, porque não tinham percebido que a pessoa em questão era o portador da ancianice, e tinham entrado em contato, ou conversado, ou ido no mesmo lugar que a pessoa foi. Quantas vezes isso? Sabe? Realmente foi um estigma para Piraquara, sem dúvida. Mas apesar disso... Uma pena, né? Uma pena, mas apesar disso, Piraquara era uma cidade calma. Calma, tranquilíssima, não... Meu carro, inclusive, vocês vejam uma coisa, esse problema de violência aqui não existia. Meu carro, quando eu morei nessa casa da esquina ali, na Ângelo Galli, meu carro cansou de pousar, porque não tinha garagem, pousar na rua com a chave do carro na ignição. Sabe, porque eu acho que eu vinha tão cansada do hospital ali que eu acabava deixando a chave na ignição, não tinha problema. Não tinha problema, né? Mesmo aqui, na minha casa aqui, e eu comecei essa minha casa há 30 anos. Foi dia 1º de setembro de 1977 que eu comecei essa casa. E eu não tinha o portão grande que eu tinha, que hoje eu tenho portão eletrônico, e o outro, como vocês viram ali, controlado, aberto lá dentro também. E o portão ficava aberto. Tudo, não tinha problema. Sabe, não havia violência. Uma das explicações até que o povo dava naquela época era a seguinte, que, por exemplo, o pessoal da penitenciária, se fugisse, ninguém viria para cá, para a cidade. Porque toda a maioria do pessoal que trabalhava lá era daquele Piraquara. Então, o que eles queriam? Distância, né? Eles pegavam... Serem reconhecidos. Claro, aí é lógico, exatamente. Entendeu? Então, era tranquilíssimo. Era uma delícia. Hoje a coisa já mudou, tanto é que vocês vejam que eu estou com cerca eletrizado aqui. Né? Ultimamente eu estava 3 vezes aqui. E como a senhora viu essa evolução da cidade? Porque dos anos 60, 70, onde praticamente muito pouca coisa aconteceu, para o que nós temos hoje, a cidade evoluiu consideravelmente. Como que a senhora conceitua essa evolução? Ela foi benéfica? Ela de repente ela evoluiu menos do que deveria? Ela cresceu ou mais? pela realidade que nós tínhamos,
né, nos anos 60. Eu acho que ela cresceu e evoluiu também, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as duas coisas juntas. Inclusive um dos fatores determinantes disso foi a vinda do asfalto. A vinda do asfalto foi um dos fatores determinantes para isso. Outra coisa que a gente notou bastante, por exemplo, Macro, Carrefour ali, essas coisas, porque antigamente, esses dias eu estava comentando, não sei com quem, que quando eu vim para cá, para fazer, não tinha manicure, não tinha cabeleireiro, eu tinha que ir a Curitiba, que aqui não tinha, sabe? Então, do supermercado, vocês tinham que ir a Curitiba, se queria alguma coisa, porque aqui não tinha nada. Para você fazer um almoço, em casa, convidar uma pessoa, alguma coisa fora da rotina, você tinha que programar com antecedência, porque tinha que sair de Piraquara e a Curitiba para conseguir as coisas, porque aqui não tinha. Agora, eu acho que foi proveitosa aquela coisa. É sempre ter o lado bom e o lado mau. Lógico que veio a violência também, né? Especialmente com essa coisa do Guarituba, que já está diminuindo bastante. Na verdade, eu não me lembro quem foi até. Não lembro quem foi a pessoa que disse para mim, mas isso logo passa, porque quando começou Pinhais, foi exatamente isso, né? Quando começou Pinhais ali, a coisa começou, a violência ali também. Eu acho que até o crescimento foi meio rápido demais daí, sabe? E muita gente de fora hoje em dia, né? Se a gente vai para esses arredores aí, a quantidade de mansões, inclusive, que tem esses ares, porque o clima aqui é excelente para a criação de cavalo de raça, eu acho que evoluiu, meu Deus, a quantidade de estudantes, uma coisa que eu lembrei agora, que a minha mãe se admirava muito, era da quantidade de estudantes que tinha aqui, quando nos desfiles de 7 de setembro, porque era muita gente já dos arredores que estudava nas escolas aqui. Aquela criançada que a gente via, porque até hoje ainda crianças bem humildes, ainda bem pobres, né? Mas eu acho que... E a tendência é evoluir, porque na verdade ela já praticamente emendou com Curitiba. No tempo que eu ia para Curitiba, quantas vezes que eu tive alguns casos de bezerro pular daquelas chácaras, né? daqueles barrancos, pular em cima. Mesmo esse meu Fuc, era um Fuc 65, um bezerro me destruiu. Eu estava passando, ele pulou no carro, me destruiu a parte lateral do carro. Na rua, à noite, minha mãe brincava que na noite andava arroz e as vacas da cidade. E era mesmo. Eu ficava deitado na avenida aqui, era mesmo. Sabe? Quer dizer, hoje a coisa mudou completamente, né? Claro que veio o lado negativo da violência. Que isso é uma coisa, é uma questão normal, né? Do desenvolvimento. Não é particular só do município. Não é. Isso é uma consequência natural do crescimento da população, sem dúvida nenhuma. Agora, voltando lá para os anos 60 e vendo também o que nós temos hoje, eu gostaria que a senhora enumerasse para nós uma vantagem daqueles primeiros momentos, né? O que a cidade tinha de bom, o que a cidade tinha de ruim, e hoje, o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Nessa época, o que ela tinha de muito bom era aquela coisa que, na verdade, era uma grande família. Todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava mutuamente. E havia aquele carinho, especialmente esse pessoal, como eu disse para vocês, que moravam nas chácaras, né? Eles tinham um carinho muito grande. Havia uma união muito grande das pessoas que moravam aqui. Gente muito boa. Inclusive, a minha mãe não gostava não de Piraquara, ela não gostava do clima daqui, porque lá é um clima frio e seco, e aqui sempre foi muito úmido, então ela tinha dificuldade para se adaptar. Mas ela dizia que Piraquara é uma terra de gente muito boa, então ela fez grandes amizades aqui, como eu também fiz, que tenho até hoje, né? O senão era exatamente a falta de recurso, para que tudo que se precisasse tinha que sair, inclusive meus filhos, por exemplo. O Sergei ainda fez primeiro, hoje segundo grau, né? Fez o primário e segundo grau, o ginásio segundo grau aqui, só o terceirão que ele foi fazer em Curitiba. A minha filha, a Karen Rose, já fez só o primário. Quando ela entrou no ginásio, ela teve um problema de hepatite, ela ficou um mês sem ir para a escola, houve uma greve dos professores por aumento de salário. Quando foi dia 30 de novembro, ela tinha passado por média em tudo. Então, sexta série, ela já foi estudar em Curitiba daí.
Ao passo que o Sergei, com toda essa turma dele, inclusive o Gabi, né? Gabão, para nós é o Gabi ainda, eles todos fizeram aqui, desde o jardim de infância da tia Clébina ali até o cemitério do 2º grau. Ainda fizeram. Depois a coisa acabou, não sei se degringolando o estudo também, e não teve mais condições, né? Mas era uma época muito boa, sabe? De muito respeito mútuo, de conhecimento, todo mundo se conhecia, todo mundo se respeitava, não havia violência, sabe? E daí, hoje, lógico, hoje nós temos recursos, hoje não precisamos ir em Baca Carrefour para comprar o que a gente quer. Quando eles começaram a estudar inglês, 2 vezes por semana, por exemplo, os ônibus naquele tempo, eu lembro que o meu filho saía daqui na 1h da tarde, a escola era o Interamericano das 2h15, acho que às 3h45 por aí, ele saía de manhã, ele saía com o ônibus da 1 e voltava, chegava aqui com o ônibus das 7, porque eram 2, 3 ônibus que tinham no máximo. Então eram 2 tardes por semana, perdidos entre aspas, né, porque ele estava estudando inglês. Quando a Karen Rose começou a estudar inglês no Interamericano, já não tinha esse problema de ter que ficar de ônibus. Escassez, tinha um pouco mais. Não era como hoje. Hoje tem ônibus a cada 15 minutos. Né? Então, é aquela coisa. Eu acho que o progresso sempre é uma coisa importante, uma coisa bem-vinda, embora tenha também seu lado negativo como tudo. Né? Mas eu acho que Piraquara ainda vai crescer muito e vai nos dar muita alegria ainda. É por isso que a gente trabalha e a gente quer estar mostrando às pessoas um pouco sobre a história para que se valorize. Eu acredito que as pessoas valorizando o município, eles vão fazer por onde o município melhorar também. Sim, e eu acho que a gente tem mais que realmente dar preferência para o que nós temos aqui. Porque uma época você dependia tudo de Curitiba, não se fazia nada aqui. Mesmo tendo aqui, as pessoas iam para Curitiba. A gente mesmo fazia isso. A gente mesmo. Eu acho que tem mais que valorizar, procurar mesmo, inclusive que a cidade está crescendo, porque nós podemos adquirir aqui. Nós podemos ajudar para que a cidade cresça mais, para que a cultura aumente, os benefícios para o povo aumentem. Né? Isso é muito importante. Sem dúvida. Aliás, é o nosso papel de cidadão, sem dúvida nenhuma. Muito bom. E apesar que a gente sempre pede que o entrevistado ele deixe uma mensagem para os piraquarenses, para as pessoas que no futuro venham ver esse momento, né? De certa forma, a senhora já deixou essa mensagem, né? E nós acho que terminamos por aqui. Agradeço a senhora. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que a gente tem que agradecer em primeiro lugar por a senhora ter acolhido Piraquara, né, como seu local, não só de vivência, mas da contribuição grande. Quantas pessoas, né, que hoje estão aí, que vieram por suas mãos. Bastante gente. Então a gente já agradece por a senhora ter aceitado vir para cá. Eu realmente sempre procurei, assim, inclusive a campanha que faziam, sabe tal coisa, depois já iam com o livro, né, para assinar. Eu sempre procurei ajudar o desenvolvimento. Isso eu aprendi em casa com meu pai, os meus pais, na verdade. E eu acho uma coisa muito importante. Se nós estamos aqui, eu moro aqui há tantos anos e gosto da cidade, eu já sou quase piraquarense, na verdade, nós temos mais que dar a mão para que isso aqui aumente cada vez mais e melhore cada vez mais. Né? Que as pessoas se conscientizem do valor da cidade, do que ela pode ainda nos proporcionar. Isso é muito importante. E estamos aqui, a hora que precisar, estamos aqui, sem dúvida nenhuma. Que bom, então, mais uma vez, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Chegamos aqui, né? O Projeto Memória e História agradece então a doutora Rose e eu só tenho que dizer mais uma vez o que eu já falei na entrevista com o Dr. Rashid. Nós deixamos mais esse presente para Piraquara. Imagina só.